Olá, alunos do segundo M4. Espero que estejam bem. Trabalharemos nessa videoaula o tema calor como forma de energia. Utilize o caderno do aluno, volume 2, para acompanhar as atividades. Ao final dessa videoaula, a gente tem uma proposta de atividade para ser entregue até o dia 10 de julho. Vamos lá? Aqui nós verificaremos as seguintes habilidades: avaliar a conservação de energia em sistemas físicos, como nas trocas de calor com mudanças de estado físico e nas máquinas mecânicas a vapor. Avaliar a capacidade de realização de trabalho através da expansão de um gás. Para que a gente possa realizar essa apresentação, eu convido a vocês a assistir um vídeo que mostra um pouquinho sobre a vida ao reverso.
Bacana, né? Imagina se a gente pudesse fazer as coisas voltarem dessa forma como aparece no vídeo. Seria bastante interessante. Então, dentro da física, a gente tem alguns conceitos importantes para levar em conta com relação a isso daí. O primeiro deles é a reversibilidade. Existem fenômenos cujos eventos acontecem numa ordem direta ou inversa, não nos permitindo saber aquilo que aconteceu antes ou depois. Tais fenômenos são chamados reversíveis. Fenômenos que eu posso realizar em um sentido ou em outro sentido. Mas fica difícil você saber quem começou, quem veio antes ou quem veio depois. Outro fenômeno que a gente tem na natureza é a irreversibilidade. Na vida real nós temos isso daí. Todos os fenômenos espontâneos ou naturais são irreversíveis. A natureza, ela só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos, há uma espécie de orientação que indica o sentido no transcorrer do tempo. Então, não há como você realizar um fenômeno espontâneo contrário ao tempo. Eles acontecem de acordo com a sequência temporal com relação a isso. Um copo com água gelada, por exemplo, a 10 graus Celsius, colocado sobre uma mesa a temperatura ambiente de 25 graus, espontaneamente receberá sempre calor do ambiente, elevando a sua temperatura. Nunca vai acontecer o contrário. Então, você não vai colocar um copo com água gelada a 10 graus Celsius e simplesmente a temperatura ambiente vai diminuir por causa dessa água gelada. Vai acontecer sempre o contrário. Aquela temperatura maior vai transferir a sua energia para aquele objeto com temperatura menor. O calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo com temperatura menor para outro com temperatura maior. É sempre o contrário. O calor ele sempre flui de um corpo com temperatura maior para um corpo com temperatura menor, tendo como consequência que o sentido natural do fluxo de calor e da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa é que para que o fluxo seja inverso é necessário que um agente externo realize um trabalho sobre esse sistema. Então, para que eu tenha esse sentido espontâneo, que eu queira com que esse sentido natural ele se altere, eu preciso agir, ter um agente externo que realiza um trabalho sobre esse sistema para que isso aconteça. E nós temos, então, o que a gente chama de segunda lei da termodinâmica. Aí, então, TE, mas é uma termodinâmica. Os fenômenos naturais, eles são irreversíveis, porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Então, essa é a primeira parte da lei da termodinâmica. Todo fenômeno natural, ele é irreversível, né? Mas é porque o calor que ele gera, eles nunca serão reaproveitados na sua totalidade, inteiramente, toda essa forma de energia. Nenhuma máquina que tenha essa função de transferir calor, transferir energia, operando em ciclos, pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Então, não tem uma máquina que ela seja 100% eficiente. Isso implica dizer que não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%, ou seja, por menor que seja, sempre vai haver uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. E trabalho é exatamente isso, é a capacidade de gerar, de transformação de energia. Então vejam, 100% de rendimento. É impossível converter em um ciclo todo o calor do trabalho útil. Ciclos não são 100% eficientes. Sempre existem algumas imperfeições devido à irreversibilidade. Né? Então, observem que aqui aparece uma perda de energia para o próprio equipamento que está sendo colocado aqui. Eu tenho uma caldeira que está aquecendo água, essa água está movendo um pistão, esse pistão está girando esses eixos. Aqui vai estar havendo uma perda de energia por essas rupturas.
Então, cada máquina térmica deve desperdiçar alguma energia, transferindo-a para o reservatório de baixa temperatura, a fim de completar o ciclo, mesmo em condições ideais. Mesmo que isso aqui seja ideal, alguma coisinha, alguma parte da energia, ela vai ser sempre desperdiçada. Ela nunca será 100% eficiente. As máquinas térmicas, elas foram os primeiros dispositivos mecânicos a serem utilizados em larga escala na indústria, por volta lá do século XVIII. A forma mais primitiva era usar o aquecimento para transformar água em vapor, capaz de movimentar um pistão, que por sua vez movimentava um eixo, que tornava a energia mecânica utilizável para a indústria da época. Aí, uma Maria-Fumaça que tem essa ideia, né, de máquina térmica que tem essa função, transformar a água em vapor através do aquecimento. Esse aquecimento, o vapor é capaz de movimentar um pistão e com isso gerar energia mecânica. Todo dispositivo que operando em ciclos retira calor de uma fonte quente, realiza trabalho e cede o restante do calor para uma fonte fria, né, é uma máquina térmica. Olha aí um exemplo de máquina térmica seria o trem. As máquinas térmicas são sistemas que realizam a conversão de calor ou energia térmica em trabalho mecânico. Observem que aqui eu tenho uma fonte quente, representada por Q1. Aqui eu tenho a minha máquina que vai transformar essa quantidade de calor em transferir para uma fonte fria, Q2, e ao mesmo tempo vai realizar um trabalho aqui representado por W. Né? Então, nós podemos dizer que, pelo princípio da conservação da energia, essa quantidade de calor Q1 sempre será igual à quantidade de calor Q2 mais o trabalho realizado. Ou o trabalho realizado sempre é igual à quantidade de energia 1 menos a quantidade de energia 2. Então, essa é a segunda lei da termodinâmica, que diz para a gente que num sistema, a conversão de calor, né, em energia térmica, ela pode ser transformada em energia térmica ou em trabalho. Né? E no caso aqui nós temos a ideia que uma fonte quente, né, que vai gerar uma certa quantidade de calor, ela vai, através de uma máquina térmica, ela vai transferir para uma unidade mais fria, uma quantidade Q2, e vai realizar um trabalho W. Nessa videoaula, a gente trabalhou um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. No caderno do aluno, volume 2, a gente tem algumas atividades para você desenvolver. Né? A atividade proposta, que eu proponho para vocês, é a atividade número 1, da página 35. Peço que vocês registrem no seu caderno. Em seguida, envie foto das suas respostas para o meu e-mail, ou então poste na página do Google Classroom da sua sala, do segundo M4, essa atividade número 1, para facilitar para vocês. Esse é o meu e-mail, que você pode postar aí as fotos do seu caderno com a resolução das atividades proposta lá do caderno do aluno. E da sua sala, segundo M4, esse é o link para a Google Classroom, onde você pode postar essas fotos lá, e eu vou estar recebendo aqui e podendo avaliar para esse segundo bimestre essa sua atividade. Bons estudos e obrigado.